Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário de número 50 entrando no ar. Quase uma boa ideia. Lembrei, hein? Lembrei. Falei, Tan, não esquece de me lembrar. E ele esqueceu. Mas eu lembrei. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que começou a gostar de Papai Noel, eu acho. Olha, é a primeira vez que a gente tem a decoração de Papai Noel esse ano. Tá aqui em cima, ó, pra quem tá no Discord vendo aí. Dá pra ver o Papai Noel. Do Papai Noel, né? Foi o primeiro Papai Noel que a gente teve na vida. Porque eu vou te falar, viu? Porque até quando eu assisti Crônicas de Nárnia e apareceu o Papai Noel, eu fiquei chocada. Não, quem acompanha a gente há muito tempo sabe disso, né? Quando a gente gravou sobre Nárnia lá com a Gringerson, eu lembro que você fez a pergunta, até hoje eu lembro da pergunta. Por que o C.S. Lewis colocou Papai Noel na história e hoje eu não sabia da ficção que ele tinha por Papai Noel. O livro das cartas desse Papai Noel. Desse Papai Noel. Mas esse Papai Noel eu gostei, sou fã. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que não poderia ler este livro para o Benjamin, porque ela já falou que o Papai Noel não existe. Pois é, não, e eu fui aquela mãe que desde cedo falou pra ele, não existe, mas ele agora tá numa fase que existe sim, foi até na minha escola. Aproveita e falei, então. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Tan. E Tan, que tal a gente voltar a escrever cartinhas pras crianças no Clubinho Ictus? Olha, acho que elas iam gostar, com vontade, hein? Viu? Fiquei com vontade, lembrei disso, sim. É uma ideia. Se as crianças uma responderem, ideia. vocês leriam também? Nossa, muito. Ia adorar. Eu também, ia amar muito. É isso, eu sou o Tan e eu estou aqui com o Paulinho. E Paulinho, tem goblins fazendo barulho aí no seu porão aí? Porque no seu tem, né? Tô ligado. A gente tem que gravar esses horários por causa dos goblins martelando na casa do Tan. Casa sim. reforma. E na nossa versão, os trolls, né, amor? É, trolls, né? Trolls aí? Trolls. Porque a gente leu em espanhol, mas a gente vai falar sobre isso porque nós estamos aqui para o último literário do ano e também o de número 50, que é uma marca expressiva, vai. São muitos anos de parceria aí que no final a gente vai revelar se continua ou não, né? Então fique até o final para ouvir esse episódio. Isso. O Tan e a Carol fizeram uma cara de opa, o que eles estão bolando aí? Mas nós estamos aqui para falar de mais um livro do Tolkien, que na verdade não é um livro do Tolkien, mas virou um livro do Tolkien, não foi escrito como livro. Não foi o Tolkien que escreveu também. Claro que foi o Tolkien que escreveu. Que não. Foi o Papai Noel. É verdade. Ele achou as cartas do Papai Noel. Ele só colecionou as respostas. Foi isso? É o livro Cartas de Papai Noel, organizado pelo Tolkien, né? Ou pela nora dele, a gente vai falar sobre isso. Nesse episódio especial de fim de ano, especial de Natal, nós aqui com os nossos suéteres de Natal, com a lareira atrás da gente, isso é verdade. Tá? A lareira está aqui nos aquecendo. O Paulinho veio até com uma roupa verde do Grinch, né? Estamos aqui caracterizados para esse especial de Natal aqui do Literário, em parceria com o Clube Ictus, nosso clube de livros mais querido do Brasil. Santa's on his way. Santa is on his way. Natal tem que ler livro de Natal, né, gente? Eu só quero ver que tá esgotando aqui o meu repertório de livro de Natal. Eu acho que não acaba, hein, gente? Porque acho a gente já tá leu, descobrindo. a gente já leu Dickens, né? Olha, eu não ia ler nada de Natal esse ano, mas eu agradeço a nossa apoiadora, Júlia, que falou, vocês não vão ler nada do Natal aqui em dezembro. Aí eu falei, Paulinho, vamos lá, vai. Cartas de Papai Noel, cara, que boa ideia, assim. A gente demorou um pouquinho pra aceitar, porque a gente não tem ele aqui, né, e teria que comprar em euros e em espanhol, né? Pensamos um pouquinho, analisamos e tal, vimos que a edição brasileira estava maravilhosa e a daqui da Espanha não é a mesma coisa. A brasileira é aquele livro grande, assim, né? Mais alto, tipo livro infantil mesmo. Olha aí, ó, a Carol tá mostrando demais, aqui e tal. É. E o nosso aqui, ele é pequenininho, né? O tamanho de um livro normal e tal. Mas decidimos comprar porque vimos que a parte mais legal desse livro é que ele tem os originais, as cartas originais do Papai Noel, não as traduzidas, que algumas versões brasileiras trazem elas traduzidas com uma fonte adaptada
adaptada e tal. Aqui não, são os facsímiles, as fotos originais dos escritos com a própria letra do Tolkien ou com a caligrafia que ele criou para o livro, que é basicamente a coletânea das cartas que Tolkien, esse mesmo de Hobbit, O Senhor dos Anéis e Silmarillion, escreveu aos seus filhos na sua idade da fantasia, né? De 1920 a 1943, escrevendo cartas para seus 4 filhos, né? Conforme iam crescendo e tal. E você percebeu que a idade que ele parava de enviar as cartas era quando as crianças completavam 15 anos. Com 15 anos. E aos poucos, assim, as crianças vão crescendo, ele vai tentando manter aquela fantasia e tal, mas são essas cartas organizadas pela Bailey Tolkien, esposa do Christopher Tolkien, dos meninos, o mais novo, né? Depois vem a Priscila, a gente vai contar toda essa árvore genealógica pra vocês aqui, que depois de um tempo achou essas cartas, né? Que deviam estar guardadas lá, organizou e publicou como um livro com as cartas originais lá. Gente. E é sobre esse livro que nós vamos conversar aqui hoje no Literário. É sensacional, é lindo demais. Eu já tinha lido algumas cartinhas pequenininhas em inglês, quando eu fui dormir na casa de uns amigos nossos que são ingleses. E aí eu fiquei encantada, assim. Aí eu nem sabia que tinha em português. Eu falei, caramba, que da hora isso, que legal. E aí quando o Ictus sugeriu da gente nesse Natal ler, eu falei, que da hora, que demais, né? Quero muito ler. E aí eu perguntei pro Paulinho, nossa, mas como que é, né? Será que são cartas Papai Noel soltas que ele vai contando? E aí o Paulinho falou, não, é igual cartas do Diabo Seu Aprendiz, né? É como os Foi filhos... a impressão que eu tive, né? Porque os filhos escrevem as cartas e eles vão respondendo, Não, né? mas acho que a analogia é boa, né? Porque a gente não tem as cartas das crianças. A gente pega o contexto pela resposta do Papai Noel. Eu não sei se eles decidiram fazer isso pra ser só a obra do Tolkien ou pra preservar a ingenuidade das crianças e tal, mas é muito legal como você entende realmente o que tá acontecendo, né? Quando eles não enviam cartas, né? Você entende que não enviaram, porque já estão maiorzinhos e tal. Ele pergunta, por que será que o John, né, tá meio calado esse ano aqui, não me escreveu nada e tal? Fala pra ele que eu ainda... Fala pra ele pendurar meia que eu vou ele mandar ainda é um importante presente pra mim ele. e tal, né? Mas não tem, né? Você imagina, por causa das respostas dele, quais foram as cartas que as crianças escreveram. Tem muita coisa legal, né? Eu não organizei, assim, não escrevi todos os pensamentos, mas uma coisa que chama muita atenção, porque assim, eu não consigo ler um livro ou assistir um filme sem acompanhar a data, né, em que eles foram escritos. E aqui são 20 e poucos anos de história. E no meio de tudo isso tem a idade dos filhos, que eu ficava com a colinha o tempo todo. Eu dei um print no Wikipedia com o ano de nascimento de cada um pra saber, não, agora o John já tá com tantos anos. E eu anotei em que ano que foi publicado o Hobbit, né, porque a maioria das cartas foi escrito antes da publicação do Hobbit. Então, ao mesmo tempo que ele estava criando a mitologia da Terra-média, ele estava criando a mitologia do Polo Norte. É uma mitologia paralela que ele foi construindo. E tem muita coisa que embebida na história dos anéis, né, cara? Se percebe. Você falou que no seu caso aí, por exemplo, aparecem trolls, né? Pra gente foi traduzido como goblins. Inclusive, o plural gobelins, não goblins. Igualzinho é o outro. E aquela questão de, tem um barulho estranho aqui embaixo da casa. E aí, no ano seguinte, eram goblins. Cara, eu falei, putz, é exatamente o que aconteceu na Guerra dos Anéis aí no seriado, por exemplo, sabe? e várias coisas, e as cavernas dos goblins remetendo a gente tá lendo o Hobbit agora lá no Discord, né? O Bilbo, ele entra dentro de uma caverna, os anões junto com eles são capturados e inclusive o Hobbit aparece na história das cartas do Papai Noel, que eu achei máximo. Então. Não podemos passar rápido assim, tem que entrar nos detalhes. Exatamente. Onde vai chamar muita atenção, né? Por favor, o que o Paulinho falou sobre acompanhar datas é muito importante, não só por causa da idade das crianças, mas por todo o contexto histórico de quando as cartas elas estavam sendo entregues para as crianças, por exemplo. Então a gente vai passar aqui pela Grande Depressão, a gente vai passar aqui pela Segunda Guerra Mundial, e é muito interessante porque o Tolkien, ele era um pai. Gente, eu amo meu pai. Eu amo meu pai. Meu pai me incentivou a ler. Meu pai, ele é o meu grande exemplo, assim, de leitor. Mas você já pensou você ser filha do Tolkien? Nossa, cara, eu me senti um pai muito ruim quando eu tava lendo esse livro. Não, mas o mais impressionante é a época em que foi escrito e como os pais se relacionavam com os filhos nessa época. Não tinha essa proximidade que tem hoje e tal, de acompanhar a rotina dos filhos, de ser presente, de ser próximo, né? Nossos avós contando as histórias de como era a relação com seus pais, era totalmente avulso um do outro, assim. Os pais nem sabiam direito o que os filhos faziam da vida.
vida. Era um provedor e acabou, né? Não, e tem mais uma coisa. O Tolkien não teve um exemplo paterno. Então, assim, é muito mais legal porque ele criou isso. Quebrou um paradigma, sem pressão. Né? Exatamente, ele quebrou esse paradigma e ele fez essa tradição que não durou um ano, não durou a infância do filho mais velho, que às vezes a gente faz as coisas assim pro filho mais velho e você fala, eu vou tentar seguir isso com os outros filhos, mas aí vem o dia a dia, vem, né, a loucura e você acaba deixando de lado. Até o quarto filho, né? Se o segundo já é difícil você manter, ele manteve até o quarto. Imagina que o nasceu quarto. muitos anos depois, né? Pois é. Não, e nem só isso, né? O Paulinho falou, conforme o livro vai avançando, as cartas elas vão ficando maiores, mais elaboradas. Praticamente todas as cartas acompanham ilustrações que fazem parte e desenhadas pelo próprio Tolkien. Então Muito ele menciona bem a ilustração ilustradas. dentro da carta. Cara, as ilustrações são São- show, caramba. Que é muito louco. Eu fiquei imaginando o trabalho pra fazer. E aí você vê muito do Tolkien como filólogo, porque do mesmo jeito que ele cria, sei lá, línguas pra Saga do Anel, ele cria língua, ele faz A cartinha... caligrafia, gente. Ele criou caligrafias individuais pra cada pessoa que escrevia. Ele não pensava nisso num livro, era um negócio pros filhos, sabe? É. Muito louco. Exato. E assim, quando ele introduziu os personagens, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Ele começa com o Papai Noel, depois ele apresenta o Urso Polar. Quando a gente vai lendo, obviamente que a gente acaba tendo que ter um pouquinho assim de background. Mas você vê, você identifica personagens que o Bilbo Bolseiro fala lá no Hobbit. E, inclusive, tem uma carta lá em 1937 que ele fala: vocês queriam que eu mandasse o Hobbit pra vocês? Porque Que é eu o já livro do mandei seu vários pai. hobbits pra várias crianças, né? Eu tava nessa expectativa, assim, porque eu sabia Exatamente. que o Hobbit tinha sido escrito em 1937, eu falei, vai ter que ter alguma coisinha, gente. É muito porque bom. É nessa que ele Na fala, acho que eu não vou mandar porque vocês devem ter muitos aí. Que o máximo isso. E você imaginar assim, até então o Tolkien era um professor, a gente não sabe que condição de vida que ele tinha nem nada, mas ele ainda não tinha conquistado a fama ou o reconhecimento. Ele era uma pessoa normal, mas- reconhecida pela sua comunidade, Mas talvez. pelo tanto de presente que ele dava, e parecia uns presentes tão chiques, ganhava trem, e trenó, e mas tinha essas coisas. tinha fases que ele falava assim, ó, aconteceram algumas coisas aqui, alguns acidentes, alguns imprevistos, eu não consegui enviar todos os presentes que Os vocês me mandaram. goblins roubaram os É presentes. legal de ler a família desse jeito, né? Então, ele foi construindo isso de maneira muito criativa e conectada, né? Você pensar que de uma carta pra outra transcorria um ano e a história lida de maneira corrente parece que está totalmente conectada mesmo, né? Ele sempre vai fazer uma alusão à carta anterior, vai lembrar de coisas que foram ditas durante aquele ano, Sim, né? é fantástico. Das cartas, né? Que as crianças enviaram pra eles e às vezes chegavam algumas cartas antes, né? Não, antes do Natal Sim. chegava uma carta no final de chegava outubro 2 no ano. confirmando o recebimento das cartas e falando, a gente tá preparando aqui e tal, pode ser que atrase um pouquinho e tal. Tem E até é uma bonitinho carta porque que... o Christopher faz aniversário em novembro, e aí ele falava, espero que o aniversário do Christopher vai muito bem e tal. Aí em dezembro ele fala, que bom que deu certo o aniversário. É muito bonitinho. Tem até uma carta que, eu não sei porquê, chega depois, né? Chega no dia seguinte, é o Box Day. Que ele é pai, Paulinho. É. E ele, nossa, esqueci É, a carta. exato. Vou mandar dia 26, sei lá. E aí ele fala, 26. puxa, a carta ficou perdida na minha Tava escrivaninha escrita aqui, e- não mandamos. o urso polar deve ter se enganado e tal. Foi só agora depois eu fui pesquisar quando que era o Boxing Day, né? Que é o dia 26 de dezembro, no dia seguinte é o Natal. Mas ele não deixou passar em branco. Ele enviou mesmo assim. E é uma carta longa, não ficou uma carta assim corrida e tal. Ficou uma carta bem trabalhada, com todas as inserções do urso polar. É, deve ter sido depois de uma briga com a esposa que falou: você não vai escrever pros seus filhos esse ano, não? Tá bom, eu vou lá, vai. Passou a Ele fez noite bem inteira feitinho aquele- escrevendo, né? E teve uma coisa que eu aprendi nesse livro, um termo que o Tolkien ele usava na literatura dele que eu não conhecia, chama aplicabilidade. Então, alguns autores gostam de usar alegorias, né? Então, eu tô pegando uma situação e eu vou fazer uma alegoria da vida real com o imaginário. E o Tolkien não gostava de alegorias, ele gostava de aplicabilidades. Então, ele pegava uma situação, como por exemplo a Grande Depressão, ou A guerra. os filhos estão crescendo, a guerra, exatamente. E aí ele criava um mundo que conversava com isso, ele aplicava a realidade que ele estava vivendo na literatura. E Ele criava uma guerra lá no universo, é isso? Nesse caso, não, mas ele criou, na questão da guerra que eu percebi, né? Ele falou assim, ó, esse ano tá estranho, porque chegaram poucas cartas de crianças comparado com os anos anteriores. Muitas delas nem Isso.
estão morando mais nas suas próprias Exato, casas, né? exato. Exatamente, não tem roupa, estão pedindo comida. Aí, por exemplo, essa mesma youtuber, que desculpa, eu esqueci o nome dela, depois eu posso pesquisar, ela fala que, por exemplo, quando tem o ataque dos goblins, algumas pessoas acreditam que foi quando os nazistas começaram a entrar ali, né, no mundo e querer o poder, né, querer ascender. Então, é a aplicabilidade, não é alegoria. Mas é só uma teoria, não tem nada comprovado nessa situação dos goblins, por exemplo. É um termo novo pra mim, nunca tinha ouvido aplicabilidade. Eu só não consigo entender como isso é diferente de alegoria. Eu fiquei pensando isso também, mas não quis ser o chato a dizer. Mas ainda bem que o Paulinho disse. Porque pra mim isso é alegoria, ele tá usando uma imagem pra representar outra coisa, né? Talvez no exemplo que eu dei seja mais aplicabilidade, porque ele aplica a situação dentro do contexto que realmente existe naquele momento, né? Pelo que eu entendi do que ela falou, é que ele não gostava de, tá acontecendo ali uma guerra, sei lá, Estados Unidos e Rússia, e eu vou criar um país que vai representar os Estados Unidos e um país que vai representar a Rússia, e vou fazer uma alegoria entre eles. A questão do Papai Noel. A gente já falou aqui sobre isso. Antigamente eu era muito defensor da ideia de que não se pode contar pros filhos que o Papai Noel existe, porque você mentira, está ensinando seu filho a mentir. Quando ele descobrir, ele vai falar, nossa, meu pai mentiu pra mim a vida toda e tal. Eu não falei isso pros meus filhos mesmo. Desde criança a gente já deixou bem claro e tal. O Papai Noel do shopping tá lá, é um personagem e tal, é uma pessoa, tá, que se interage com as crianças e tal, mas não é o Papai Noel que mora no Polo Norte, não é o que traz presente aqui em casa pra você. A gente vai junto escolher seu presente de Natal, ou se a gente der, vai ser o nosso presente, enfim. A gente vai entendendo um pouquinho mais, né? Aí veio o Tolkien com o Papai Noel e Nárnia. E eu lembro que a gente ficou muito revoltado, assim, fala, nossa, é legal, tudo bem ter elfo, tudo bem ter goblin, mas tudo bem ter duende, mas Papai Noel não. Porque Papai Noel é o único que faz parte da nossa realidade, né? Os outros não. E a gente não conseguia entender. Não é isso que me incomodou lá. O que me incomodou lá é que não fazia parte do universo deles ali. Então, por que não, entendeu? Era tipo... Não, mas era, por exemplo, apareceu o Donatello das Tartarugas Ninja, sabe? Não tem nada a ver. O Donatello não é a mesma coisa. O Donatello é um personagem criado na nossa era, né? Parece o Dumbledore, né? Então, assim, a questão só é que, nossa, não é porque é mitologia, é porque misturou, sabe? É tipo, pode ser o Hércules, vai, sei lá. Não tem nada a ver ter o Hércules naquela história, sabe? É outro universo. Mas eu entendo hoje muito mais como parte de uma mitologia, de um universo, de fantasia, que se encarado como uma fantasia, é legal. Eu não sei se eu faria isso que o Tolkien fez de fingir que é outro personagem e tal, pra mandar as cartas. Apesar de achar fofinho, eu ainda acho que tem essa coisa assim, nossa, eu tô construindo uma coisa meio estranha na cabeça dos meus filhos e tal. Eu ainda não tô resolvido quanto a isso, mas eu entendo muito mais, principalmente por ver alguém como o Tolkien fazendo isso. Mas uma coisa que a gente não gosta da ideia do Papai Noel é que ele vai recompensar as boas ações durante o ano. Se você foi um bom menino, né? Tem até a história do bom menino, você vai receber ou não o presente, e as crianças às vezes são ameaçadas com isso. Não, você sempre recebe uma coisa. Ou você recebe um presente, ou você recebe um carvão. O carvão, tem a história do carvão também e tal. Mas não tem nada disso no livro, né? Exatamente, não, é isso que eu tô querendo não. dizer. Esse Papai Noel construído pelo Tolkien é só uma figura com quem as crianças correspondem, e ele não fica tentando tratar e falar, nossa, esse ano você não foi bem, esse ano você fez tal coisa, você brigou com seu irmão, por isso toma aí um trenzinho mais inferior, né, do que você mereceria se você tivesse sido bom. Ele não faz isso em hora nenhuma, ele sempre vai contar o dia a dia dele, é como uma celebridade com quem as crianças interagem, e as crianças vão respondendo e fazendo com que essa... E contando da vida delas também, né, isso é legal. Exato. Então, ele conta da dele, né, e da sua rotina, e as crianças contando da dela, que a gente entende pelas respostas do Papai Noel. Então, assim, esse Papai Noel é mais interessante do que o que a gente cresceu conhecendo, né? E é um Papai Noel que faz coisas o ano inteiro, é impressionante, né? Porque eu ficava pensando assim, nossa, como que eles vão construir uma ideia do Papai Noel? O que o Papai Noel faz quando ele não tá produzindo presente? Será que ele só produz presente o dia inteiro? E é muito legal, principalmente pelos personagens que ele interage, né? E ele fala que todo ano ele dá uma festa, e nessa festa vai quase 700 convidados. Eu falei, gente, como o Papai Noel convida 700? Como ele interage
com tanto animal e ser e tudo, né? E tem a questão do tempo também que passa diferente, que você notou, né? É verdade. Eu reparei. Vocês repararam que o tempo passa diferente pro Papai Noel, né? Eu não peguei essa, não. É. Por quê? Não, porque ele fala assim, esse desenho eu demorei muito pra fazer, porque eu usei várias tintas, ele foi muito bem elaborado sim, e trabalhado. nesse sentido, sim. E esse desenho eu demorei 2 minutos pra fazer. Só que ele não fala de Tem que zoeira. entregar presente rápido, né? Então, exato, porque o tempo parece que passa diferente como que pra ele em mesmo. uma noite ele vai entregar presente pra todas as crianças do mundo, né? Ele tem que ter alguma magia especial aí que diferencia ele dos outros. Sim. E nessa sutileza aí ele menciona isso, né? Inclusive, eu queria indicar aqui um filme, já que a gente tá com um tema natalino, sobre o Papai Noel, que é A Origem dos Guardiões. Que Já tem... vimos. Ah, eu achei tão ruim esse filme, Eu também Carol. achei tão ruim, Carol. Achei que você ia Tô falar Die chocada Hard, sem o indicar filme do Papai Noel. É o Duro de Matar. Chocada. tanto filme de Tô muito Natal chocada bom. esse Não filme. é esse que era pra ser uma trilogia que flopou o primeiro e aí não saiu mais? Eu acho que Não, é. vocês Que estão... tem Vocês aquele estão super urso polar e... Não, vocês estão confundindo. Não, tem um menino do cabelo branco, não é? Isso, Jack Frost. É, esse aí. Não, reassistam, por favor. Tá. Vou até pesquisar aqui. Como chama de novo? A origem, A dos, Origem Guardiões. dos Guardiões. O Daniel acho que já assistiu umas 3 É que vezes. tem um de né? Guardiões que é de coruja. Eu acho que é esse que Isso. Não, É. esse da coruja é ruim, Esse né? também é ruim, esse é pior Esse ainda. da Coruja é ruim. Mas esse da Origem dos Guardiões conta muito essa questão do Papai Noel trabalhar só uma noite por ano e tal. E é muito legal, tá? Tem a história do Sandman, da Fadinha do Dente. Tudo aquilo que a gente aprendia na igreja que não podia fazer, tá nesse Parece, livro, é. tá nesse Eu filme. acho que eu vou ter que assistir de novo então, Carol. Eu sou mais Jovens Titãs pra essa mitologia aí. Mas filmes de Papai Noel, já que já estamos no bloco de indicar filmes, Já? mas tem... Gente, pra mim, filme de Papai Noel é o Klaus. Cara, Klaus me emociona é maravilhoso. demais. É que não pegou o Benjamin esse. A Origem dos Guardiões pegou É porque é bem. mais coloridão, Acho que- né? A Origem dos Guardiões Exatamente, é mais ácido. dinâmico. Não, o Klaus né? é pra criança Tem um pouquinho aquele maior. do Tom Hanks, que a Rê fala que sou eu quando criança. O Expresso Aquele do... Expresso Polar. Expresso Polar. Vamos falar da família do Tolkien? A gente conversou isso em off, né? Não trouxe em on aqui pra vocês, mas o nosso objetivo nesse episódio não é contar a história do livro inteira. Mas eu acho que é legal a gente contar, já falou por alto, né? Que ele teve 4 filhos, que as cartas começam em 1920, vão até 1943. E a gente vai meio que acompanhando a idade dos filhos, né? O primeiro filho é o John, ele recebe a primeira carta sozinho, né? Não tem menção de nenhum outro irmão. E uma carta bem curtinha, né? Até quando eu li a primeira, eu Sim. falei, as cartas são muito curtinhas, vai ser tranquilo de ler. Vai ser esse livro." tranquilo. Quantos anos tinha o John aqui? Tinha em 3. 1920. Ele é de Então tinha... 1917. 17. Ele estava prestes a completar 4, porque ele é de janeiro. E nessa primeira carta já tem um desenho fantástico, né? É. Que inclusive é a capa do livro, né? Ele até fala assim, você me perguntou como que eu sou, né? Eu fiz uma ilustração minha, né? Um desenho de mim mesmo pra você ver eu andando na neve aqui. Essa é a primeira ilustração que ele Eu manda. e minha Que casa. curioso né? que eu percebi isso agora. A primeira é de 1920, a segunda é 1923. Será que se perderam cartas aqui ou ele ficou 2 anos sem criar a rotina mesmo? Eu tinha reparado isso quando eu comecei a ler, eu achei que ia pular mais, mas lá na frente não pula mais tanto assim, né? Não pula mais. Pelo menos eu não peguei mais de perder algum ano. Não Mas sei. a gente vê que em 24 já tem o Michael. No 23, ainda não. Isso, exatamente. A partir de 1924 ele inclui o Michael, que é o segundo filho, né? Que nasceu em novembro de 1924. Então, assim, nasceu e recebeu a carta, né? A carta é endereçada principalmente ao John, mas ó, que legal, agora tem o Michael também. Um irmãozinho E é aí. muito interessante a gente ver essa questão dos filhos crescendo e a passagem das cartas indo mudando, né? Tipo, agora eu tô focando mais no Michael. Desculpa, eu falei errado. O Michael é de 1920. O Christopher é de 1924. Então, em 24, aí entra o Christopher ele já tinha uns recém-nascido. 4 anos. E a gente é apresentado também pro grande urso polar, né? Isso, e aí os personagens tem o Papai Noel começo e o grande urso polar, que depois de um tempão o Tolkien dá o nome pra ele, né? Isso, Demora pra caramba. Mas aí ele fala, ninguém sabe o meu nome. O que eu acho legal é que, assim, ele começou a escrever, né, pros filhos dele, e aí, logo em seguida, ele já apresentou o urso polar, que é todo estabanado, sempre se mete em confusão, sempre fica fazendo bagunça com as luzes, com os fogos de artifício. É impressionante como ele com os fogos de artifício. Ele tá todo Ele enrolado. gosta pra caramba, né? E não é o Gandalf isso, cara? Eu vi a lenda e falei, caramba, olha aí, tem um proto-Gandalf aí, a questão dos fogos de artifício. É verdade, e sempre tem fogos de artifício. E é engraçado que às vezes o urso polar interceptava as cartas e ele escrevia também, isso não é verdade. Não, tá exagerando. É, exatamente. Você percebe É o muito humor bom. britânico
foco aí no personagem do urso, né? Inclusive aparecem dois personagens, eu não lembro se eram dois ursos também, que é tipo uns sobrinhos dele lá, que também me lembraram muito o Merry e o Pippin no começo, assim, do Senhor dos Anéis. Sim, que são dois bagunceirinhos, né? É. E que abrem os presentes pra brincar com os presentes. E tem um acidente com fogos de artifício também, porque eles pegam escondido. Nossa, tem muita coisa, Muito, cara, que já tava lá. É muito gostoso ver isso. E as cartas vieram muito antes de Senhor dos Anéis, né? Sim. Então é muito legal ver como isso já tava ali na cabeça do Tolkien, sei lá, depois ele começou a reunir isso, né? Tava passeando ali. Nossa, é sensacional, gente. E depois vem a Priscila, né? A filha temporão. Foi o John, o Michael, o Christopher e a Priscila, isso. 5 anos depois do Christopher vem a Priscila, que vira a caçulinha que começa a receber as cartas muito carinhosas, mais pro fim lá e tal. E é específica pra diferente ela. como ele escreve pra Priscila, né? Parece que é mais carinhoso, mais pra menina mesmo, né? Sabe uma Exatamente. curiosidade, Muito né? bonitinho. Todos esses filhos já morreram, né? A Priscila foi a última a morrer esse ano em 2022, mas a Bailey ainda está viva. Aqui organizou que o legal. livro, ainda está viva. A esposa do Christopher, Ela é a né? esposa do Christopher. Christopher. Isso? Do Christopher. Que era isso. dos meninos o mais novo. O Christopher também morreu, tipo, agora, né? 2020, alguma coisa assim, não foi? 2020. Isso. 2020. E ele foi o grande responsável, né, por todo esse material póstumo, né, do pai ter sido publicado. O Então a espólio, gente tem que né? agradecer muito a ele, né? Exatamente. O pessoal chama do espólio Tolkien, ele que foi responsável pelos filmes e tal, ele tava por trás de tudo. E foi tão bonitinho que tem uma carta, a primeira carta que o Papai Noel escreveu pra Priscila, no caso, pra Priscila ler, porque ele começou a escrever desde que ela nasceu pra ela também. Ele endereçava pros meninos e ele falava da Priscila. A Priscila ainda não consegue ler, mas logo ela já vai conseguir ler. Aí a primeira carta que ele escreve pra ela, Ela tinha 5 anos. pra ela ler sozinha, ele fala: eu estou fazendo a minha melhor letra. Aham. É muito De graça, bonitinho, né? e é bem grande, assim, a letra dele Sim. e tal. Isso porque lá no início, os meninos devem ter escrito em uma das cartas que a letra dele era estranha, né? E ele até explica, é porque eu tenho 1900 e não sei quantos anos. E faz então, muito eu não tenho tanta frio. força. Você viu que ele dá... Vocês Exato. perceberam quando ele fala a idade dele pela primeira vez? Acho que na segunda carta, alguma coisa assim. Ele faz a correção dos 4 anos históricos do nascimento de Jesus. Eu vi. Você percebeu isso? Eu falei, E depois lá na caramba. frente ele fala, já nem sei mais. Eu falei, será que o Tolkien tá brigando teologicamente com isso? Porque, né, pra quem não sabe, né, historicamente, né, o que mais se aproxima da data certa do nascimento de Jesus é 4 anos antes de Cristo, por mais bizarro que isso possa parecer, que quando definiram o calendário, né, que hoje a gente usa, foi definido muitos anos depois, e imaginaram que Jesus tinha nascido naquele ano e definiram como 0, mas hoje é mais aceitável que ele tenha nascido ano menos 4, né, 4 anos antes de Cristo, e Tolkien parece que levou isso em consideração ao falar a idade do Papai Noel, que teoricamente tem a mesma idade de Jesus. Eu achava que ele era mais velho que Jesus, só por isso. Ainda bem que eu expliquei aqui, né, Adri? Muito bom. Porque o Natal, afinal das contas, tem a ver com o nascimento de Jesus, né? Né? Mas, gente, eu achei tão bonitinho a forma como ele escreve pra Priscila. E no final tem aqui também o urso polar, que ele sempre assina, né? E aí ele fala, ele tem erros, ele fala com erro, né? Porque Ele aqui em escreve inglês ele busy, fala né? Love, busy, thanks, PB, que é polar bear, né? Só que o busy é B-I-S-Y, né? De ocupado. Ele sempre Eles assina fizeram como uns errinhos ocupado. em português de propósito também. E ele escreve, a letra dele é mais grossa, assim, porque ele fala que ele tem a patinha gorda e não consegue escrever fino. A letra sabe? dele parece as runas do Senhor dos Anéis. É muito É verdade. inspirado. Aliás, assim. aparecem, são mencionados em elfos, são mencionadas runas, como se fosse, não, é a letra dos anões, é mencionado élfico, tem um trecho que ele fala, eu não lembro qual personagem que fala, eu escrevo melhor em élfico, eu acho que é aquele secretário que aparece depois, e ele manda uma linha em élfico aqui, eu falei, nossa! É o ajudante muito depois louco. que ele contrata. Na minha versão tá escrito Hildereth. Eu não sei pra vocês. É isso mesmo. Que é um nome de elfo também, né, gente? Vamos combinar Exatamente. que é nome de elfo. Tem um poema no meio do caminho, no melhor estilo Senhor dos Anéis, que invade Tem. um poema assim do meio do nada na história. E as inserções, né, do urso polar nas cartas originais que a gente vê aqui são muito legais também, porque são como notas de margem, né, que a gente
faz em livro, ele vai... Tudo que o Papai Noel vai falando, ele vai colocando as notas do ladinho lá e vai acrescentando. Quando eu tinha visto que ele fazia intervenções, eu não tinha entendido direito, né? Agora, com as fotos das cartas originais, a gente entende direitinho, assim, ele colocando no cantinho assim, não é bem assim, não. Isso é mentira. O dia que ele batalhou, por exemplo, com muitos goblins, aí o Papai Noel falou, eu mando um desenho pra você ter uma ideia de como foi. E aí o Urso Polar escreve do lado, você só desenhou 15, foram mais de 1000. Muito bom, muito bom. E tem uma no Papai Noel falando, para de escrever aqui no meu poema. É verdade. E são tintas diferentes, né? Na própria carta que o elfo escreve, quando ele fala lá que escreve melhor em élfico e tal, o Urso Polar faz várias e várias interseções. E é muito legal, porque tem uma hora que ele fala que... será que o Urso Polar tostado é bom pra comer? E aí o Urso Polar põe embaixo. Não tão bom quanto o elfo solvado e bem fritinho. E esse elfo, ele fala assim, né? E eu gosto muito de trabalhar com o Papai Noel. Ele sim me dá prazer. Aí o outro fala assim... Aí eu não sei como que ele responde. Ele fala assim, eu também não gosto de você. Alguma coisa assim. É muito engraçado. É muito fofo. Então, mas falando sobre essa comunicação com vários universos de Tolkien dentro do Cartas do Papai Noel, eu reparei numa coisa muito legal e eu queria que o Tan lesse, porque o meu livro tá com versão em espanhol. Você pode ler, Ou em Tan? inglês, né? Porque tem as cartas. Eu tenho de em espanhol e 22 de inglês. dezembro de 1941, é isso? Vou ler em espanhol e depois o Tan lê em português, né? Tan, essa parte aqui, No tengo tiempo para contarte toda la historia. Tuve que soplar el gran cuerno 3 veces. Lo tengo colgado encima de la chimenea de la entrada y si no le he mencionado antes es porque no he tenido que usarlo en más de 400 años. El sonido llega tan lejos como lo lleve el viento del norte. Aún así, la ayuda tardó 3 días enteros en llegar. Niños de la nieve, osos polares y centenares de elfos. Não tenho tempo de lhe contar toda a história. Tive de dar 3 sopradas no grande chifre, lança-vento. Ele fica pendurado sobre a lareira no salão, e se não contei sobre isso antes, é porque não tive de soprá-lo por mais de 400 anos. O seu som vai tão longe quanto o sopro do vento norte. Apesar disso, tivemos de esperar 3 dias inteiros até que a ajuda viesse. Meninos de neve, ursos polares e centenas de elfos. Cara, que demais isso é Senhor dos Anéis na veia, né, bora vir, velho. Nossa. Qual que é o contexto, Adri? Cara, demais. Não, isso aqui porque eles sempre estavam travando batalhas com os goblins, né? Então, primeiro eles tinham encontrado os goblins, aí o Urso Polar conseguiu expulsar os goblins de uma vez. Aí depois eles se juntaram muitos. Aqui foi inclusive ele que falou aqui, eu faço um desenho da luta do Urso Polar com os goblins. Aí ele fala assim, havia pelo menos 100 milhões. Não só 15, igual você desenhou. Aí tem o desenho aqui. Só que aí o Urso Polar sozinho não tava dando conta, né? De batalhar. E eles ficaram batalhando um tempão. E aí foi por isso que ele assoprou o chifre, a corneta, e aí vieram os amigos dele pra ajudar, pra expulsar de vez os goblins. E é de 1941, então já tinha sido publicado O Hobbit e ele estava trabalhando em O Senhor dos Anéis, né? Aí ele tem toda essa história, esse universo do Papai Noel, de todas as coisas que ele faz, né? E ele fala bastante sobre frio e ele fala bastante sobre o calor, né? Eu não consigo imaginar como que é esse calor. Daí ele fala assim, tem uma carta que ele fala assim, esse ano fez muito calor. Até derreteu o lago aqui e aí vieram todo mundo aqui nadar nos lagos, vieram as focas brincar aqui nos lagos. E aí ele faz um desenho e manda um desenho, mostra um desenho. E aí é muito engraçado porque sempre tem alguma peripécia do Urso Polar e também com o desenho do Urso Polar. E pra mim, a mais engraçada, assim, do Urso Polar... teve várias, né? Bem engraçado do Urso Polar. Mas, pra mim, uma das mais engraçadas foi quando eu ri alto e eu tava lendo o livro na escola de basquete do meu filho. Eu comecei a rir
E eu não conseguia parar de rir. Que quando o urso polar, ele tava no andar de cima e ele foi ajudar a descer os presentes. E aí ele desce pelas escadas, só que ele quer carregar todos os presentes de uma vez só, pela cabeça, pelos braços e tudo. E aí ele escorrega e sai estabacando a escada abaixo, né? Só que quem tá contando a história é o Papai Noel. Aí o urso polar faz uma intervenção na carta e escreve: mas quem que deixou um sabão no topo da escada? E é muito legal porque ele vai se justificando porque que ele caiu e que ele é um bom ajudante e tal. É muito bom. É, muito tem que legal. lembrar, ele tá se comunicando com os filhos deles, que eram crianças menores de 15 anos, e estava contando uma história bem infantil mesmo, para entretê-los, mas com a genialidade de um Tolkien, né? Ele cria as histórias do jeito que a gente sabe que o Tolkien faz nos livros que a gente leu dele. Ele vai contar com riqueza de detalhes, ele vai colocar objetos em cena, ele vai descrever o ambiente do jeito Tolkien que Sim. a gente tá acostumado. E essa carta foi escrita no começo, né? Então, assim, as cartas do começo, elas são mais engraçadas mesmo, são mais divertidas. Depois, conforme as crianças vão crescendo, vai acontecendo toda a questão da guerra, da fome, aí vai ficando um pouco mais séria. E tem um outro episódio que eu queria comentar com vocês, quando o urso polar se perde. Isso eu achei muito interessante, porque o urso polar se perde, do nada, ele fala, ó, faz algum tempo que o urso polar saiu, ele não volta mais, ele tá verdade. sumido, e ele se perdeu. Parece um outro urso lá, né? Aí ele pra chama o ajudar. urso Selvagem, cavernoso. é. Ele convida o urso cavernoso pra ir procurar o urso polar. E aí eles encontram o urso polar numa caverna. Só que o urso polar tava lá nessa caverna, ele não tinha luz. Aí quando o Papai Noel chega com luz, ele percebe que dentro da caverna tá cheio de desenhos antigos, assim, muito antigos. E eles ficam encantados. E aí dizem que um desses desenhos é o desenho do Gollum. É porque a caverna, era a caverna do urso cavernoso, né? E ele fala que ele mora naquela caverna desde muitas e muitas gerações, né? A família dele mora lá. Até fala assim, desde o meu vou vezes 10 vezes. E essa história tá sendo registrada lá por todo esse tempo. E, inclusive, o urso polar, não sei porquê, o Papai Noel copia alguns desenhos da parede pra mandar pras crianças e fala, ó, veja aqui, inclusive, um desenho, né, que eu fiz dos animais na parede. E o urso polar resolveu desenhar também alguns goblins, alguns trasgos também que estavam junto. E aí o urso polar resolve fazer um alfabeto sobre essas imagens que ele viu lá na parede da caverna. É o alfabeto Goblin. Tem inclusive aqui, ó, o A é esse desenho, o B é esse, o C é esse. Então, assim, é até um livro de atividade pras crianças, né? Mas peraí, isso vai sair só numa outra carta, não é? É só em outra carta, isso. Ele faz os desenhos, depois numa carta no futuro ele vai fazer as correlações de que cada símbolo significa. Ah, é verdade. É, Nessa isso é mesma muito carta ele louco, faz é muito todos louco, os né, desenhos. É muito louco. Quantos anos ele esperou a resposta do enigma? Ó, essa carta é de 1932, de quando ele vai na caverna e tal, E ele acha o urso as polar. marcas. É, eu tô chegando aqui. É em 36. Olha isso, 4 Nossa. anos depois, gente. E quem faz é o urso polar, Mas é que hein? a primeira, quando eu li, eu pensei, é tipo um quebra-cabeça pras crianças, porque dá pra elas tentarem adivinhar, sabe? E pelo jeito Não conseguiram. adivinharam. Leva 4 anos, desistiram. Ele Nossa, falou, mas deixa. que Aí, ó. preguiça, né? Pelo Claro. Não, a amor hora de que eu vi Deus. essa página só com os símbolos, eu falei, não, vamos ter a gravação, porque é poucos dias eu não vou, não. E aí, como a Dri falou, que conforme as crianças foram crescendo as cartas, elas foram, né, ficando um pouco mais adultas. Depois lê a primeira carta que ele escreveu pro John e a última carta que ele escreveu pra Priscila. Puxa vida, né? Mais de 20 anos se passaram aí. Mas tem E- alguma correlação entre elas? Não, tem alguma não. aplicabilidade? Ele anotou a palavra. Não, eu queria falar dessa última carta, porque ela é emocionante como tudo que o Tolkien faz, né? Cara, é muito emocionante. Nossa, não, mas é muito, porque, Você tá por exemplo, sentindo eu se tô com despedindo, filho. cara. é. Se despedindo de um Exato. amigo. É muito Exato. Não, eu me senti despedindo da infância dos meus próprios filhos, cara. E nem Então, fudeu, cara. Pois é. Eu comecei a pensar que é o seguinte, eu tô com um filho que hoje ele tá com 3 anos e 11 meses. O Benjamin vai completar 4 anos agora em janeiro. Como ele tá se apegando a algumas tradições que a gente tem feito em casa. Então, por exemplo, a gente decorou toda a nossa casa pro Natal e ele ajudou e o Fernando gravou. Ele tem todo um carinho pelas coisas do Natal e a gente costuma escrever algumas cartas pra ele, não aqui nessa
intenção do Tolkien, tá? São outras coisas que a gente faz entre família. E aí eu bateu assim uma bad de uma coisa que eu ainda vou viver, sabe? Sim. Porque hoje ele tá com 3 E vai mesmo, anos. viu, Carol? E é rápido. Foi a mesma sensação. No mesmo dia que eu li essa carta, alguém da minha família mandou lá no nosso grupo do WhatsApp uma foto do Lucas. O Lucas hoje tá com 12 anos, só que, tipo, ele tá quase da altura da Rê, assim, ele tá muito alto. Era de 2019, eu acho, a foto, que, cara, foi aí, né? Ele super pequenininho ainda, com uma carinha de criança, junto com os primos, e muito perto do tamanho dos primos mais novos, e agora ele, tipo, já tá quase um homem, sabe? Eu falei, cara, acabou de passar isso. E junto com essa carta, cara, derrubou meu coração esse momento aí. Nossa. Pra mim foi parecido também, ler essa última carta, assim. A hora que chegou na última, eu falei, não, cara, eu também fiquei quero, mal. não quero me despedir. Porque ele fala coisas do tipo, você ainda tem aqui, o urso polar pergunta pra ela bobo, se ela né? ainda tem o urso de brinquedo dela, sabe? Isso. E aí, E o urso cara. polar falou, bingo. pode mandar o bingo pra mim, que eu sou o bisavô, eu cuido dele. Ai, nossa. Mesmo se ele tiver Não todo deu meio que um estrupiado. Toy Story 3, assim, cara? Eu tava com medo de não ter conclusão, sabe? De, assim, acabaram as cartas e acabou e tal. Mas ele se despede, cara. Ele se despede da Sim. última filha. Ele ainda dá uma deixa do tipo, vai chegar um dia em que vocês vão ter filhos também. E vocês vão voltar a aí, de receber repente, cartas. eu começo a responder as cartas de novo. Ah, bonitinho demais. Ai, gente, de se arrepiar. Eu vou estar aqui esperando seus filhos mandarem as cartas pra mim. Nossa, cara. É bem bonitinho, é isso mesmo. Eu fiquei emocionado, de verdade, assim. Foi muito gostoso. Que delícia, né? Descobrir essas coisas, né, cara? Mesmo depois de tantos anos, assim. E assim, se você tá ouvindo aí no meio de dezembro, é um livro que, sei lá, você lê em 2 dias, 3 dias, muito tranquilamente. Muito tranquilamente. uma Se você delícia quiser de ler com ler. seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, olha, um presentaço de Natal, ou não o livro em si como presente, mas pra vida de vocês, assim, viver essa experiência de conversar com essa história junto com crianças. Façam isso, assim, de verdade. E saber de todo esse contexto, né? Eu acho que enriquece muito mais a experiência, né? Não são só cartas do Papai Noel, né? Tudo que envolveu o que essa família se tornou, né? O que o Tolkien se tornou depois disso e como isso faz parte dessa trajetória, né? Dessa jornada de um escritor tão incrível. A pergunta que me fica é se nós aqui no Literário, tendo terminado a trilogia do Anel, se a gente também tá se despedindo do Tolkien aí, pelo menos por um longo período ou não. Verdade mesmo. Por um período sim, mas não pra sempre, né, gente? Vamos dizer um até logo, pra gente poder ler outras coisas. Essa é a nossa E assim, Eu despedida espero do que não Tolkien. seja tipo aquele até logo de formatura, que você nunca mais vê a pessoa mesmo, né? Não, a pior parte de ler Tolkien é conseguir ler alguma coisa depois, sem comparar com Tolkien. A gente já passou por isso Cara, algumas isso vezes. é verdade. E algumas foram traumáticas, né? Porque você fica lembrando de como Tolkien contaria essa história. Você fala, Desafio do "Putz, próximo não é a mesma literário, né?" coisa." É esse o nosso desafio daqui pra frente, pra 2023, né? Nossa. Inclusive, eu tenho que falar pra vocês que eu ainda não ouvi o último literário do Retorno do Rei, porque eu também travei, porque eu não quero terminar de ler Tolkien. É que agora você não tem que mais gravar, você Porque vai aí adiar eu pra tô sempre. lendo, eu falo, ai gente, eu não quero terminar de ler O Senhor dos Anéis, tá tão gostoso. Eu só consegui terminar porque eu tinha a gravação e sem... Mas eu não mas queria é. me despedir, de verdade. Eu tenho essas bobeiras, gente. Eu não terminei Harry Potter, não terminei Retorno do Rei, mas eu vou terminar. A gente tem o Silmarillion pendente, né? E aí depois tem a Queda de Númenor, dá pra Tá. gente fazer um literário sobre o Atlas da Terra-média. Os contos inacabados. Aí de repente a gente vira, né, aqueles podcast caras de que Tolkien. criam um podcast só pra falar de Tolkien. Não vou ser essa pessoa, não. De vez em quando eu vou ficar com saudade e vou começar a ler de novo. Não, tá uma coisa bom. que eu queria muito é dar uma outra chance pra Agatha Christie, viu? Isso é verdade. Inclusive... É. Nossa, até doeu meu ouvido aqui. Desculpa. Deixa a menina empolgada. Né? Esse mês, o plano do Peixe Grande, a gente tá enviando um livro da Agatha Christie. Mais um daqueles, assim, Ah, que, pode falar aí. que você gosta É, muito. o Elefantes É o- Esquecem 2. Né? Não é. É o Natal de Hercule Poirot. Ah. E esse é muito legal. É muito e quem bom. sabe aí o próximo ano. É. Que assim, pra mim é muito bom, entendeu? Tá. Mas Aí, pra de mim, Natal, a ó. origem dos Guardiões é muito bom também. Então, Não, mas... O Poli, Não, eu tenho medo de obras de Natal, né? Porque às vezes dá aquela forçada e Ah, tal, mas né? o do Dickens foi lindo, esse foi lindo. Então, a gente passou por experiências A muito gente boas. tá mandando bem por enquanto. O do ano passado, né? Lembra
do teatro lá, como que é o nome do livro? Foi bom também. O Homem que Foi Nasceu bonito. para Ser O Homem Rei. que Nasceu pra Ser Rei. Nossos livros de Natal tão legais. Só Bom joga ver pro ano pressão que pros vem. anos seguintes. Mas a gente ainda não vai dizer qual que é o livro que a gente vai voltar em 2023, porque a gente vai voltar em fevereiro com o literário. O pessoal do Ictus estará de férias em janeiro, então não teremos literário em janeiro, mas nós vamos anunciar nos nossos podcasts e nas nossas redes sociais qual será o livro do literário de fevereiro para vocês se programarem, que é simplesmente a gente ainda não decidiu, a gente decidiu conversar sobre isso agora durante a gravação e a gente não tem uma boa opção e a gente quer pensar com carinho. Mas você pode aproveitar e ouvir os literários anteriores. Inclusive, a propaganda de graça aí. Entrou os fantasmas de Scrooge. Não, é só Scrooge, né? É só Scrooge? É, a animação Scrooge. Que tem uma galera falando super bem aí, o novo filme. Já No aproveita Netflix. e já assiste o filme e já ouve o nosso literário aí, ó. Tem algumas pessoas já fazendo isso e nos marcando. É uma animação nova, é isso? É uma animação nova. Eu não sei, a gente não É uma viu. animação legal, nova. Mas a Adri tá indicando que os outros indicaram. Bom, pra quem segue o Ictus, com certeza, a gente não sabe ainda o livro que vai ser lido, mas com certeza a gente vai fazer a leitura coletiva dele lá no Discord. Então você já pode ir. Aliás, acho que é uma boa deixa pra gente contar também, já que estamos em dezembro, né? Que no ano que vem a gente vai fazer a leitura da Bíblia coletivamente lá no Discord também. Então se você tem vontade de ler a Bíblia toda no ano, nunca fez isso ou já fez e é uma bênção, a gente já se organizou, vai começar a disponibilizar muito em breve já os cronogramas de leitura e vai dar pra seguir tanto a Bíblia como um todo, como coisas como só o Antigo Testamento ou só o Novo Testamento. Vai ter umas submetas aí, onde você pode seguir com a gente. Ó, isso é legal, hein? É de graça e é todo mundo lendo junto. E começa dia 1º de janeiro já, assim, naquela resolução de ano novo. De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tá. A Carol já fez um cronograma aí, uma arte de cronograma super legal. A gente ainda não divulgou, mas ela já está pronta e a gente vai fazer a leitura. O que eu acho mais legal não é nem só a leitura em si, mas é a oportunidade que a gente tem lá de saber que tem várias pessoas lendo os mesmos capítulos. Então, tudo de graça, tem na descrição do programa aí o link, mas também pode ser bit.ly/leitura coletiva. Que vai direto para o Discord, onde você pode ter acesso a todo esse mundo de informações do Clube Ictus. E o livro do literário vai estar lá também. Quando a gente tiver ele, a gente vai montar um cronograma e fazer a leitura junto com vocês. Janeiro, férias do Ictus Podcast, mas não férias do Clube Ictus, né? As pessoas que assinam vão receber os livros. Pode ficar tranquilos. O clube, pra quem se torna assinante, ele tem um kit mensal. O que vai ter são novidades para o clube no ano que vem. A gente deu uma enxugada em alguns sítios. Quer falar já, Carol, ou não? Ué, agora vai Já falar. foi, né? Agora tem que falar, né? A gente deve ter algumas novidades nos infantis. Eles vão ficar muito mais legais. Então, se você tem vontade de presentear pessoas na sua família, comprar o kit pra filhos, sobrinhos, netos, é uma boa hora, porque a partir de 2023 a gente vai ter um carinho especial pra eles. E a gente deu uma enxugada no clube. Assim, todo ano a gente faz uma análise do que foi e tenta melhorar, né? Nesse ano a gente vai ter o cavalo marinho, que é pra bebês, o peixinho, que é pra pré-leitores, que a gente tá chamando, o tartaruga, que é pra leitores iniciantes. A gente desassociou totalmente de idades, porque a gente percebeu que o contexto das famílias é muito diferente, então Que legal. as pessoas entendem onde estão as suas crianças e escolhem um desses daí. E infantis são só esses. A partir daí a gente entende já que o livro ele se torna mais livro no sentido que a gente conhece, praticamente palavras. Pode, obviamente, ter uma ilustração ou outra, mas o objetivo é mais palavras nas páginas. Então a gente fundiu o mar com o golfinho. Então o pessoal que era assinante do golfinho vai ser assinante do mar, e quem era do mar é o golfinho. Então atende muito bem um público young adult, né, pra usar o termo chique aí que as pessoas peguem aí. E nos adultos, então, vai ter a opção desse livro um pouco mais light, vamos dizer assim, que é o Mar, Mistério, Aventura e Romance, e o Plano Peixe Grande, que segue como sempre foi. O Bíblia a gente descontinuou, o Vida a gente descontinuou, então quem quiser uma opção que tenha algum livro cristão tem que ir pra dentro do Peixe Grande. O Peixe Grande a gente já tem meio que como quase regra um dos livros cristão e um secular. Então a gente vai manter isso. E também é o jeito da gente tentar introduzir para aquela galera que só consome livro cristão a importância de ler outros livros e expandir um pouco mais os horizontes. Que sempre foi o objetivo do Clube Ictus, né? De fazer essa abertura Isso, desde de o início. horizontes.
E a nossa parceria, vamos decidir agora? Como é que Pra vai mim, ela ser? existe enquanto existir ictus. E irmãos.com, né, gente? Isso. Muito bom. Não, se você não tiver mais irmãos.com, eu posso convidar o Paulinho e a Adri pra virem gravar aqui no Ictus com a gente. Literário do É, Ictus. isso aí. Tá certo. Por O que não? importante é não parar de ler, né? Então a gente volta em fevereiro, né? Nesse clima de fim de ano. Despedir. A gente também não tá querendo se despedir, né? Assim como a gente não quer se despedir do Tolkien, a gente não quer se despedir do literário desse ano. Mas a gente agradece muito por vocês que nos acompanharam, por vocês que fizeram contagem regressiva para cada episódio que a gente lançava aqui com os livros que a gente leu durante esse ano. Mais um ano, né? De muitos livros lidos, livros incríveis, né? Esse ano foi ano de livros deliciosos. Caramba, assim. esse ano foi Pra demais. ficar pra história mesmo. E terminando o ano. Quando você leu A Sombra do Vento, você falou, seguramente esse é o livro mais incrível que eu vou ler esse ano. Agora o ano está terminando. Foi Não ultrapassado? Não é? Não é. Não? É porque passou a paixão, né? Da chama do momento. É porque assim, eu não li tudo do Senhor dos Anéis esse ano, né? É. Mas foi o Senhor dos Anéis. Tá bom. Mesmo se tivesse só o terceiro. É porque o terceiro, ele. Putz, ele fecha tudo. É que você, Não quando por- você falou isso, você esqueceu que você Não ainda tinha por- Senhor dos por Anéis muito. pra ler, né? Né? Não, na real, assim, é porque eu gostei do 2. Se eu fosse comparar as duas torres com A Sombra do Vento, A Sombra do Vento ia ganhar. Ah, Mas é que o 3 foi pelo conjunto da obra, sabe? Aham. Foi demais. tá certo. Foi demais. Então, beleza. Ô Paulinho e Dri, e só pra vocês saberem a importância da parceria com irmãos.com, se a gente pegar aqui dentro do nosso medidor de estatísticas, durante o ano de 2022, os programas mais ouvidos foram os literários. Dentro do Ictus Podcast. Ah, Dentro que do legal. podcast, exatamente. Que Então, legal. legal. Mostra que a gente tá acertando, né? Que bom. Que as pessoas gostam da nossa voz. Que bom. Vamos É, falar Não, sobre sem isso. contar dentro do irmãos.com, né? Que a gente tem também, né? Sem contar isso. Que vai somar Exato. com as estatísticas de vocês. Poxa, que legal, Uhum. a gente fica muito feliz. Ó, você que vai ficar órfão aí por um mês, o Paulinho, já que ele arrancou da manga aí os livros que a gente leu esse ano, olha que legal, a gente leu O Senhor dos Anéis, né? A terceira parte. Júlio Verne com A Volta ao Mundo em 80 Dias. A gente leu Timothy Keller, tão queridinho aí da galera cristã. A gente leu A Revolução dos Bichos, do A Orwell. gente leu A Onda, olha só. A Onda, que Onda. foi, assim, pra mim, uma super surpresa, muito boa. A Sombra do Vento, que concorreu como o melhor livro do ano. A gente começou lá com Notas da Xícara Maluca, né? Que foi, Pô, cara, legal muito pra caramba. Precisamos de outro desse nível, né, cara? Pra começar ano que vem. Leu Uns o terceiro doidinhos. do C.S. Lewis, então. Não, esse aí a gente vai esperar. Já tem promessa do Esse episódio estamos anterior. fugindo da Fortaleza Medonha, né? Não, vai chegar. Se você não sabe, a gente já explicou no último episódio literário que ele vem por aí, mas tem que ouvir o último. Ele vem. A gente abriu esse ano Coração da Noite, da T. Warren, um livro cristão Pô, que, sim, assim, marcou esse foi muito a minha vida fofinho. e eu sei que marcou muito mais a da Carol, por exemplo. Pô, É legal. um livraço. Muitos livros bons, O a ano gente. foi Eu bom. sei que sempre que eu olho no histórico dos livros que a gente leu, eu me encho de orgulho, sabia? E acho que é um orgulho santo, não porque, nossa, como a gente é bom ler esse livro, mas, poxa, que legal eu li esse livro, Pois é. sabe? É E isso saber mesmo. que a gente talvez promoveu que seja, sei lá, 1/3 disso para as pessoas que estão ouvindo, Isso. É. dessas experiências de leitura, também me enche de alegria. Então, acho que o literário tem que ter vida longa mesmo. Sem contar que vocês devem ter lido umas 4 vezes mais livros do que o que a gente gravou no literário, né? Tem essa também. Então eu vocês são li Pequenos máquinas. detalhes. Máquinas de leitura. A gente fica só no literário e uma coisinha ou outra a mais, mas o literário, como eu sempre falo, tem ajudado na nossa disciplina de leitura. Todo mês tem um livro aqui pra poder compartilhar, então a gente se força a ler e consegue ter essa experiência maravilhosa que é ter todos esses livros, né, no nosso coração já, ter passado por todos eles e essa experiência deliciosa que é ler livros e poder compartilhar com os outros as nossas impressões. Ó, no Discord a gente teve 13 livros de julho pra cá, Paulinho. Só de julho pra Os cá. do literário estão lá. É. De julho pra cá, 13 livros. É. É muito louco isso. Beleza, gente. Bom fim de ano pra Beleza. todos. Um Feliz Natal dentro do literário, mas ainda... Merry Christmas. Merry Christmas. Mas semana que vem ainda tem podcast irmãos.com, o último do ano. Semana que vem a gente vai explicar como vai ser essa agenda de fim de ano também. Quando a gente volta no ano que vem. Em fevereiro a gente volta com o literário. Um beijo pra todos vocês. Obrigado pela parceria, Clube Ictus. Beijo e até o próximo livro, gente. Vamos que vamos. Até um beijo a todos. Tchau, tchau. Até um tchau. beijo a todos. Até, ponto, um beijo a todos. Ponto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode pôr uma exclamação aí.